contraofensiva terrestre israelita continua em suspenso enquanto o presidente dos Estados Unidos volta a defender solução de dois Estados. Guerra entre Israel e Hamas e as relações comerciais estão no topo da agenda da cimeira entre União Europeia e Estados Unidos em Washington. Biden vai pedir ao Congresso que aprove nova ajuda militar à Ucrânia. O presidente norte-americano diz que é preciso parar Putin. O Parlamento Europeu distingue luta pela liberdade das mulheres no Irão. Gina Mazamini e movimento Mulheres, Vida e Liberdade recebem prémio Sakharov. O primeiro-ministro e o ministro da Defesa israelitas visitaram as tropas estacionadas ao longo da fronteira com a faixa de Gaza. Aguarda-se o início de uma operação terrestre em larga escala. O que estará a retardar esta ofensiva é, por um lado, a necessidade de tornar operacionais os militares que estavam na reserva, por outro, lidar com a pressão internacional. Quinta-feira, a presidente da Comissão Europeia voltava a afirmar que é preciso não esquecer os palestinianos. There is no contradiction in standing in solidarity with Israel and acting on the humanitarian needs of Palestinians. A ajuda americana já está a chegar a Israel. Biden prometeu um compromisso sem precedentes para com a segurança do país, ainda que não desista de uma solução de dois Estados. As I said in Israel, as hard as it is, we cannot give up on peace. We cannot give up on a two-state solution. Israel and Palestinians equally deserve to live in safety, dignity and peace. Desde o início deste conflito já morreram mais de 3.700 pessoas em Gaza, de acordo com o Hamas, e mais de 1.400 israelitas, dados das autoridades de Israel. Rishi Sunak é o mais recente líder a visitar Israel em missão diplomática. Depois da visita de Joe Biden, foi a vez do primeiro-ministro britânico. À chegada, Sunak disse que quer mostrar a solidariedade do Reino Unido e que está ao lado do governo israelita na luta contra o terrorismo. Esta quinta-feira reuniu-se com Benjamin Netanyahu. Durante a visita de 2 dias, também deverá encontrar-se com líderes árabes da região. Depois da visita ao Médio Oriente, o chanceler alemão tem informado o Parlamento sobre a situação na faixa de Gaza e repetido o apelo ao Hamas para libertar os reféns. Viele von denen, die dort verschleppt worden sind, waren, das haben mir ihre Angehörigen geschildert, immer die vordersten Aktivisten für eine friedliche Entwicklung in der Region. Und das muss hier auch gesagt werden. Wir setzen uns für die Befreiung der Geiseln ein. Scholz criticou o facto do presidente russo ter alertado para a situação das vítimas civis no conflito. No contexto da invasão russa da Ucrânia, descreveu as observações como cínicas. Moscovo já enviou uma remessa de ajuda humanitária para o Egito para depois ser distribuída em Gaza. A decisão surge depois de Israel anunciar que vai autorizar entregas limitadas na sequência de um pedido do presidente dos Estados Unidos. A manifestação estava proibida, mas centenas de pessoas desafiaram a lei e reuniram-se em Berlim esta quarta-feira à noite para uma manifestação pró-palestiniana. 174 pessoas foram detidas e 65 agentes da autoridade ficaram feridos após a intervenção da polícia ter resultado em confrontos pela cidade. Esta quinta-feira, o chanceler alemão voltou a pedir às forças policiais que evitem a ocorrência de manifestações solidárias com a Palestina após esta semana terem sido registados atos antissemitas na capital alemã. À porta do Tribunal Penal Internacional, em Haia, manifestantes pró-palestinianos denunciaram haver um genocídio em Gaza e exigem consequências para os dirigentes israelitas. We wanted to let the ICC know that we support the people in Gaza and that we want that Netanyahu one day comes to this court to be punished here. A divisão do Médio Oriente é espelhada por uma Europa também ela dividida. Pela primeira vez desde o ataque do Hamas a 7 de outubro, Atenas acolheu uma manifestação onde se pediu justiça para os civis assassinados em Israel e a libertação dos reféns feitos pelo grupo radical islâmico. Ao mesmo tempo, milhares de pessoas reuniam-se no centro da capital grega em solidariedade com os palestinianos. O governo norte-americano receberá representantes do Conselho, da Comissão e da Diplomacia da União Europeia sexta-feira em Washington.
A cimeira vai debater as relações bilaterais com um forte acento nas questões comerciais e nos recursos minerais críticos para indústrias de alta tecnologia. A Euronews falou com eurodeputados reunidos na sessão plenária em Estrasburgo, que esperam que a guerra entre Israel e o Hamas seja tema de concertação de posições entre os aliados. I think that this topic can't not be in some way on the agenda. The first thing is that the EU needs to speak with one voice, and then we can coordinate with our transatlantic partners. Fontes europeias que preparam a cimeira disseram que deverá haver uma troca de notas sobre informações recolhidas pelos serviços secretos e uma análise de possíveis cenários de evolução geopolítica na região. No que se refere aos temas comerciais, a União Europeia espera conseguir avanços na isenção de tarifas aduaneiras sobre o aço e o alumínio, impostas pelo ex-presidente Donald Trump. O presidente Joe Biden mostra maior abertura para chegar a uma solução e ambas as partes também querem combater a dependência da China e das suas políticas mais desleais. Terá-se afirmado um acordo para restringir as exportações de metais chineses que chegam ao mercado subsidiadas. The solution that is being negotiated now is a so-called carbon club, or an agreement between the US and the United States to basically promote the production of sustainable, sort of decarbonized steel and put tariffs on countries that don't produce in a decarbonized way, aka, of course, China. Em causa estão também outros recursos minerais importantes, tais como o lítio, usado na produção de baterias para aparelhos elétricos, que poderão ser alvo de acordo bilateral. Tal permitiria, por exemplo, aos fabricantes de automóveis europeus beneficiar das condições criadas pelos Estados Unidos ao abrigo da Lei de Redução da Inflação. Trata-se de um pacote de subsídios que promove a produção local de veículos elétricos e de outras tecnologias não poluentes. O presidente dos Estados Unidos vai pedir ao Congresso a aprovação de um orçamento urgente que permitirá enviar dezenas de milhões de dólares em ajuda militar adicional à Ucrânia. Joe Biden falou ontem por telefone com o homólogo ucraniano, que agradeceu o apoio vital de Washington, nomeadamente através da entrega recente dos mísseis de longo alcance ATACMS. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Well, history has taught us that when terrorists don't pay a price for their terror, when dictators don't pay a price for their aggression, they cause more chaos and death and more destruction. They keep going, and the cost and the threats to America and the world keep rising. So if we don't stop Putin's appetite for power and control in Ukraine, he won't limit himself just to Ukraine. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, Washington enviou para Kiev perto de 44 mil milhões de dólares em assistência militar, de acordo com o Departamento de Estado. Na frente de combate, há relatos de um aumento da atividade das forças ucranianas na margem esquerda do rio Dnipro, que poderá significar um avanço na região de Kherson, ocupada pelos russos. O Parlamento Europeu atribuiu o prémio Sakharov a Jina Mahsa Amini, a jovem curdo-iraniana morta a 16 de setembro do ano passado, após ter sido detida pela polícia de costumes do Irão por usar incorretamente o véu islâmico. Através da mais alta distinção na área dos direitos humanos, a União Europeia reconhece também a luta de milhares de iranianos, em particular mulheres e jovens, que durante meses desafiaram o regime iraniano e deram voz ao movimento social Mulheres, Vida, Liberdade. Os protestos, que rapidamente se espalharam por todo o país e além fronteiras, foram reprimidos de forma sangrenta pelas autoridades do Irão e resultaram em milhares de detenções. Ainda esta terça-feira, o advogado da família da Amini foi condenado a 1 ano de prisão por alegadamente fazer propaganda contra o sistema. O prémio Sakharov, atualmente no valor de 50 mil euros, reconhece todos os anos, desde 1988, pessoas ou organizações que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Uma cidade em silêncio despediu-se esta quinta-feira de Dominique Bernard, o professor de francês que passou do anonimato para as manchetes dos jornais por, na semana passada, ter sido vítima mortal do atentado de Arras, em França. Um forte dispositivo policial e interrupção do trânsito permitiram cerca de 600 pessoas se juntarem para um último adeus. Je suis très émue, ça m'a énormément affectée de me dire qu'on peut perdre la vie en allant à l'école et puis que ça touche une ville comme Arras, qui est ma ville. Je suis en colère
de me dire qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, on en arrive à de telles situations. Et puis j'ai peur pour l'avenir. J'habite à quelques centaines de mètres du lycée. Mes enfants ont été eux-mêmes au lycée. Je ne connaissais pas directement ce professeur, mais c'est un professeur de l'éducation nationale et je pense qu'il fallait être là aujourd'hui. Antes da cerimónia fúnebre na Catedral de Arras, a família de Dominique Bernard esteve reunida com Emmanuel Macron. O presidente francês agraciou o professor com o título póstumo de Cavaleiro da Legião de Honra. A Comissão Europeia anunciou a abertura de um inquérito às redes sociais Meta e TikTok e exige informações sobre as medidas que estão a tomar para impedir a difusão de informações falsas e conteúdos ilegais na sequência dos ataques do Hamas contra Israel. No dia 7 de outubro, as redes foram inundadas com vídeos de extrema violência e muitos deles eram falsos. O pedido de informações não constitui uma acusação, mas representa a primeira etapa de um processo que poderá conduzir a duras sanções financeiras contra estes gigantes das redes sociais. Na semana passada, Bruxelas anunciou que está a investigar se a plataforma X, o antigo Twitter, cumpre a legislação europeia de serviços digitais depois de receber indícios de uma suposta difusão de conteúdos ilegais. Se o processo avançar, as multas poderão atingir milhares de milhões de dólares.